É isso aí. Estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos. Façam todos uma excelente noite. Nós vamos estar juntos aqui por 1 hora para essa nossa aula de inteligência emocional. O tema dessa nossa aula é protagonismo e eu já quero convidar você a pegar papel e caneta aí para fazer anotações. Vou passar para vocês aqui algumas coisas que seria importante se você anotasse. Depois eu vou passar a tarefa. E quem sabe se der tempo aí a gente consegue bater um papo aí, né? Vai ser meio curto, mas de qualquer forma a gente tem aí o nosso grupo do WhatsApp lá para a gente poder compartilhar mais aí sobre esse assunto. A aula ficou faltando aí para muita gente, porque quando a gente estava juntos nessa aula, acabou que veio aquela chuva danada, né? E a maioria, infelizmente, não conseguiu participar aí dessa nossa aula, então estamos juntos. E aí deu que essa semana de feriadão aí para vocês aí no Rio de Janeiro, né? Eita estado para gostar de feriado. Ô, cidade que tem feriado esse Rio de Janeiro. É um feriado atrás do outro. Bom, é isso aí. Tá certo. Bom, enquanto isso, for chegando mais alguém, eu vou aceitando aqui. Bom, gente, vamos lá. Papel e caneta nas mãos. Dê um joinha aí para mim. E assim, liguem as câmeras. Não é só porque a gente está online que a gente não pode fazer essa aula ser uma aula boa, né? Liguem as câmeras de vocês. Eu dar aula com a câmera fechada é a mesma coisa que estar numa sala com todo mundo virado de costa para mim. Imagina um professor na sala de aula, todo mundo virado de costa. Aula online com a câmera desligada, parece isso. Parece que tá todo mundo virado de costas para mim. Legal. Ana, tá voltando para casa ainda, Ana? Eita. Ana Cláudia deve estar voltando para casa ainda. Parabéns. Legal, gente. Vamos lá. Convidei outras pessoas aí também da escola da primeira turma de Campo Grande, algumas pessoas que perderam essa aula. Convidei aqui alguns alunos aqui da escola de Niterói também que perderam essa aula. Estamos aí. Beleza, vamos lá. Pessoal, essa aula ela é um pouco dura, tá? Essa aula é um pouco confrontadora. Então, primeira coisa, esteja verde. Né? Quem já está comigo há mais tempo já conhece essa minha metáfora aí que eu uso para o aprendizado. Estar verde é estar aberto, estar receptivo, estar com a mente fresca para poder aprender mais. Esteja verde. É óbvio que você pode ter o seu senso crítico, né? Você pode ter aí a sua liberdade de discordar, mas, Ana, seu microfone está ligado. Mas eu quero que, se você pegar alguma coisa e isso não encaixar muito bem para você, seu microfone está ligado. Você queria perguntar alguma coisa? Não? Tá. Se alguma coisa não encaixar muito bem aqui para você nessa aula, se alguma coisa que eu trouxer aqui para você, você não digerir num primeiro momento, coloca isso no mosaico de possibilidades, né? Eu gosto dessa ideia. Coloca isso ali no mosaico de possibilidades, aos poucos isso vai fazer sentido aí para você, tá? Vamos lá. O tema da aula de hoje é protagonismo e autorresponsabilidade. Esse tema é a base para a inteligência emocional. O nosso curso é sobre inteligência emocional e esse tema é o pressuposto para todos os outros temas voltados para a inteligência emocional. Protagonismo e autorresponsabilidade. E depois eu vou passar para você uma tarefa que é a leitura de um livro. E o nome do livro é justamente esse, O Poder da Autorresponsabilidade. Foi nesse livro, no ensinamento desse livro, que eu baseei essa aula. Depois eu vou disponibilizar esse livro em PDF para você. Se você quiser comprar esse livro, ele está disponível em qualquer livraria, você paga R$ 20. É um livro pequeno, assim, é um pocket. E esse livro, ele traz esse conceito de autorresponsabilidade, que é um conceito muito duro, muito difícil de ser digerido num primeiro momento, porque é uma ideia confrontadora, vai confrontar a sua consciência. Pode até soar um pouco ofensivo para algumas pessoas, a depender da sua mentalidade.
Só que se por um lado esse conceito ele é muito duro e muito difícil de você digerir, por outro lado isso traz muito poder pessoal. Uma vez que você entende sobre o princípio do protagonismo e da autorresponsabilidade, você vai para um outro nível de ser humano. Porque isso provoca uma mudança no teu caráter, isso provoca uma mudança na tua atitude, isso provoca uma mudança no teu poder de decisão. Não tem como a vida ser a mesma depois que você absorve esse conceito. Claro que não é só ficar na teoria, né? Tem algumas práticas e vai ter uma tarefa que eu vou passar aqui para você internalizar esse conceito aí na sua vida. Mas vamos lá, eu quero começar já fazendo uma afirmação aqui. Então, vou te colocar alguns conceitos aqui, pelo menos 4 princípios aqui, sobre o protagonismo e a autorresponsabilidade. E o primeiro é o seguinte: o primeiro, anota aí, quem está anotando. O primeiro é o seguinte: você é o único responsável pela vida que tem levado. Já começa assim: você é o único responsável pela vida que tem levado. Único, defina único. Vamos pensar nisso? Único são quantas pessoas? É único, só eu. Não é você e o marido, não é você e os filhos, não é você e o chefe, não é você e o presidente da república, o prefeito da cidade, não é você e Deus. Porque alguém diz assim, não, é eu e Deus. É eu, mas tem Deus também que é responsável pela vida que eu tenho levado. Eu sou responsável, mas meu marido é responsável também. Eu sou responsável, mas tem também a questão do país, né, Lucas? O governo, tem aí a cidade, né? Tem aí um montão de coisa. Mas, olha, primeira definição, já para entrar com os dois pés no peito, você é o único responsável pela vida que você tem levado. No livro do Paulo Vieira tem uma afirmação que ele diz assim, ó: a vida que você tem levado é mérito seu. Você está onde se colocou, de forma consciente ou inconsciente, pela qualidade dos seus pensamentos, dos seus comportamentos e das suas palavras, você está onde você se colocou, por mais doloroso que isso seja. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu. Nessa hora, o seu, sem, o seu mecanismo de defesa emocional pessoal já começa a se manifestar dentro de você. E essa aula ela é fundamental para a gente matar a vítima que existe dentro de nós. Todos nós nascemos com uma vítima dentro de nós que precisa morrer um dia. Quem sabe hoje é o dia da morte da vítima em você. E como assim a vítima? Vou dar um exemplo. Acabei de ver a Fernanda entrando aqui com uma foto de uma bebezinha no colo. Já é bom para te dar um exemplo aqui que é o seguinte. Quem tem criança pequena já deve ter visto essa cena. A cena é o seguinte: a criancinha pequena tá lá brincando sozinha, aí ela cai, bate ali o joelho, ou bate o braço, ou cai no chão, e aí você tá perto e ela sabe que você tá perto. O que essa criança faz? Ela abre um berreiro e começa a chorar e grita. E aí você vai lá prontamente, pega essa criança no colo e aí sacode ela ali um pouquinho e assopra e dá um beijinho que sara e aí aos poucos essa criança vai se acalmando, né? Quantos já viram uma cena como essa? A Neide aí. E aí, Neide? Bem-vinda. Agora olha só, a mesma criança, tá? Vocês provavelmente já viram essa cena também. A mesma criança tá ali brincando sozinha. Só que dessa vez ela não sabe que tem alguém observando ela. Ela estava brincando ali, você estava por perto, ela caiu, teve um machucadinho ali, mas ela não viu que você estava por perto. E aí, nesse momento, ela chorou. Nesse momento, ela pega, levanta sozinha e não chora, porque ela não tinha plateia. Vocês provavelmente já viram essa cena com a criança, né? Quando tem plateia, ela abre o bocão e chora pra caramba. Quando não tem plateia, ela engole o choro e resolve o problema rapidinho.
Isso está entranhado na nossa essência humana. Nós temos esse vitimismo que nasce com a gente. Todos nós temos isso. A vítima precisa de plateia. Então é muito comum e faz parte da natureza do ser humano não desenvolvido o vitimismo, que é a mania de terceirizar, a mania de culpar os outros, a mania de responsabilizar sempre alguém, sempre uma outra pessoa, sempre alguma circunstância, sempre alguma situação pela vida que eu tenho levado. Uma pergunta, porque eu gosto sempre de fazer essa pergunta, é o seguinte, para você refletir sobre esse tema, protagonismo. Quem ou o que você gostaria que mudasse na sua vida para que a sua vida fosse mais fácil? Será que você gostaria que seu marido mudasse para que a sua vida fosse mais fácil? Será que você gostaria que seu chefe mudasse para que a sua vida fosse mais fácil? Gostaria que talvez os seus filhos mudassem? Que seus pais mudassem? Seu pai mudasse? Sua mãe mudasse? Ou com quem você mora na sua casa? Seus irmãos? As pessoas que trabalham junto com você? Você acha mesmo que você já pensou nessa possibilidade? Poxa, se isso mudasse, seria tão mais fácil para mim. Caramba, se essa situação da minha vida mudasse, seria tão mais fácil. Se eu recebesse um aumento no meu salário, seria tão mais fácil para mim. Se meu chefe me reconhecesse e aumentasse o meu salário, seria bem mais fácil para mim. Se a minha empresa me reconhecesse e me desse uma promoção, seria tão mais fácil a minha vida. Se o governo realmente cuidasse dos pobres, seria tão mais fácil a vida das pessoas. Tem alguém aí compartilhando tela aí, gente? Fica ligado aí com o seu celular aí que eu tô gravando a aula, tá? Mantenha aí seu microfone desligado e se você tiver aí no lugar, pode ligar sua câmera. Até para você ficar mais presente. Olha só, então, vamos matar todas essas expectativas? Porque enquanto você fica alimentando a maldição da expectativa de que algo ou alguém mude para que a sua vida fique mais fácil, ferrou. Ferrou tudo. Por quê? Porque quem prova que essas pessoas vão mudar? Quem prova que o marido vai mudar? Quem prova que o governo vai mudar? Quem prova que os filhos vão mudar? Quem prova que o país vai mudar? Quem prova que essas pessoas vão mudar? Você, por acaso, controla a vida delas? Tem como você ter 100% de certeza que essas pessoas vão corresponder 100% das suas expectativas? Não! Você não tem como controlar isso, você não controla a vida delas, você não controla a ação delas. Então eu jamais posso condicionar a possibilidade do meu progresso, do meu sucesso e da minha realização na possibilidade da mudança de alguém. Eu não posso. Então, primeiro conceito é o seguinte: eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Aí eu paro de criar expectativa nos outros. Porque se eu sou o único responsável pela vida que tenho levado, quem é que pode mudar essas circunstâncias da minha vida? Quem é que pode mudar qualquer circunstância da minha vida? Eu e somente eu. Eu paro de esperar o chefe, paro de esperar a empresa, paro de esperar que o governo faça, paro de esperar que o marido faça, que a esposa faça, que os filhos façam, que os pais façam. Eu sou o responsável pela vida que eu tenho levado. Olha como que isso, por um lado, traz um peso de responsabilidade, mas por outro lado, traz um poder pessoal para a sua vida. Traz poder. Isso é protagonismo. Porque aí você para de esperar do outro, para de culpar o outro. Tem gente que é vítima a vida inteira. Tem gente que conta uma história assim, sabe o que é? Que quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui abusado sexualmente. Aí a pessoa tá com 20 anos de idade, ela fala, então, sabe o que é? Que quando eu tinha 15 anos, eu sofri um abuso sexual. Aí passa mais 10 anos, ela tá com 35 anos, ela fala assim, então, sabe o que é? Que quando eu tinha 15 anos, eu sofri um abuso sexual. 40 anos é que quando eu tinha 15 anos, eu sofri um abuso sexual. Tá lá com 60 anos de idade, tá com aquela carta lá vitimista ainda do abuso sexual que ela sofreu com 15 anos de idade. Chega de lágrimas. Chega de vitimismo. Tá na hora de resolver. Aí você fala, mas é fato que aconteceu uma situação na minha vida.
por mais doloroso que seja. Essa é a sua vida, é a sua história, é a sua trajetória. Elisandra, tá ligado o seu microfone, querido? Deixa o microfone ligado, que senão dá interferência. Seu microfone tá ligado, querido. Fica aí para não dar interferência, que tá bem alto o som. Peraí. Então, olha só. Primeiro princípio, você é o único responsável pela vida que tem levado. Quando você entende isso, você para de esperar do pai, para de esperar da mãe, para de esperar. Tem gente que fica esperando o governo. Você já viu gente que fica colocando expectativa no governo? Tem gente que projeta uma vida. Ó, põe muito amor nas minhas palavras, tá? Eu falei que essa aula era muito dura. Tem gente que faz um projeto de vida baseado em Bolsa Família. E se esse Bolsa Família acabar? E se não existisse esse Bolsa Família? Tem gente que faz um projeto de vida baseado na expectativa de que o governo vai cuidar dos pobres. Quem tem que cuidar de você é você. Mata as expectativas de que o governo vai fazer, porque tudo que o governo entregar, e se é que vai entregar, sempre vai ser miserável, sempre vai ser medíocre, sempre vai ser muito menos do que aquilo que você merece. Tem gente que coloca a expectativa, eu já vi pessoas vivendo assim, a pessoa ficou anos ali, ó, fazendo um projeto de vida na expectativa de que ela ia sair um processo da justiça. Então, tipo assim, ó, se o juiz for benevolente e se o juiz for favorável, aí a minha vida vai ficar mais fácil. Não depende dela, depende da decisão do juiz. Olha isso. Projetar uma vida na expectativa de que vai sair um processo lá na justiça, e quando sair esse processo, aí a minha vida melhora. Não está no seu comando, não está sobre as suas rédeas, está terceirizado. É a vida terceirizada. O protagonismo é quando você assume todo o comando sobre a vida. Não terceiriza isso para ninguém. Vamos subir um pouquinho mais ainda a frequência. Quando você entende que você é o único responsável pela vida que tem levado, você para de terceirizar para Deus. Tem um monte de gente aqui que terceiriza para Deus. Aí você fala: não, tem certeza que não? Eu vou te falar como que você terceiriza para Deus. A gente tem algumas frases prontas na nossa cabeça, e como a própria Bíblia diz, né, a boca fala do que está cheio o coração. Então, aquilo que você verbaliza é só uma manifestação das suas crenças, é da sua programação mental. E um monte de gente diz assim, ó, vai dar certo se Deus quiser. Terceirizou para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus quer. Anota isso aí no seu caderno, Deus quer. Quem tem que querer é você. Essa conversa de se Deus quiser é só um escape, é só uma saidinha pela tangente, é só uma maneira confortável e espiritual de terceirizar a responsabilidade sobre o que você tem que fazer. Porque se não der certo, é mais confortável ainda dizer: não deu certo porque não era da vontade de Deus. Tem gente que terceiriza para o divino. Vai arrumar emprego lá? Vou, se Deus quiser, Deus vai abrir as portas. Aí a pessoa tá 1 ano desempregada e não arrumou emprego ainda porque não é da vontade de Deus, porque Deus não preparou ainda. Tá demorando porque Deus está preparando ainda. A pessoa tá lá, não para em relacionamento nenhum, não arruma um relacionamento, aí fala assim, é porque Deus ainda não preparou a pessoa. Deixa eu te falar, Deus não é cupido, não. Deus não é cupido. Relacionamento amoroso é responsabilidade humana. É você que tem que cuidar de você, se tornar uma pessoa interessante, se tornar uma pessoa mais atraente, se tornar uma pessoa boa de conversa. É você que tem que cuidar do jardim para as borboletas virem. E aí, quando você faz um investimento em você, é natural que você comece a conhecer outras pessoas, tenha com que conversar, tenha com que compartilhar, tenha como agregar na vida de uma outra pessoa, e você vai ter pretendentes. E aí é sua responsabilidade fazer um processo de recrutamento e seleção e definir e escolher. Mas quem escolhe é quem? É você que escolhe.
É você que escolhe. É você que decide. Relacionamento amoroso é responsabilidade humana, não é responsabilidade de Deus. Deus é Deus, não é Cupido. Arrumar emprego é responsabilidade humana, não é responsabilidade divina. Alguém diz, ah, mas não tem oportunidade. Ué, cria oportunidade. Quem estava na aula presencial comigo lembra de um exemplo que eu dei de como arrumar emprego em uma semana? Se você fizer aquilo que eu falo para você fazer em uma semana, eu duvido você não arrumar, no mínimo, 3 entrevistas. Para que pelo menos você tenha um feedback e saiba se o problema é o emprego ou se o problema é o teu currículo, e aí, a partir disso, saiba o que você possa fazer para melhorar. Você é o único responsável pela vida que você tem levado. Princípio da escolha. Anota isso aí, ó. Princípio da escolha. Anota essa palavra. Esse é uma outra ênfase aqui que eu quero dar sobre essa aula de protagonismo. Você já ouviu falar sobre livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, e uma outra forma de se referir a livre-arbítrio é princípio da escolha. E o conceito é o seguinte: você sempre tem uma escolha. Quando você não escolhe, não decide, você já está fazendo uma escolha. Não escolher é uma escolha. Não decidir é uma escolha. Você sempre tem uma escolha. Vou agregar mais ainda. Eu diria que você sempre tem mais de uma escolha. Você tem 2 escolhas. Você tem 3. Às vezes você tem 4 escolhas. Às vezes você tem 5 escolhas. Para cada área, para cada circunstância, para cada dificuldade da sua vida, existe sempre uma escolha que você pode fazer. E não escolher já é uma escolha. Isso mata aquele vitimês que está no nosso linguajar de dizer o seguinte: ai, eu não tive escolha. Por isso eu fiz assim. Por isso eu segui esse caminho. Por isso eu tomei essa decisão, porque eu não tinha escolha. Mentira. Você tinha escolha e você escolheu esse caminho. Você escolheu tomar essa decisão, mas tinha outra escolha. Tinha outra escolha que você poderia ter tomado, mas você tomou essa. Assuma a responsabilidade por essa decisão. Sempre existe uma escolha. Eu gosto de dar um exemplo, né? Presencial fica mais fácil de você entender. Mas vamos supor que eu estou andando na rua e aí eu estou levando uma caixa pesada nas mãos. Eu estou levando essa caixa até a escola. E aí, andando com essa caixa pesada, eu vejo ali um pedaço de papel ali, ou vejo uma lata vazia ali no chão. E aí tem uma lata de lixo próxima. E aí a minha consciência diz para mim: poxa, pega essa lata e joga ela no lixo, para não ficar aqui no meio. Ou isso pode estar acontecendo dentro da sua casa ou em qualquer outro lugar. Eu tô com a mão cheia, eu tô com as mãos ocupadas, e aí eu olho para aquilo e falo assim: poxa, até que eu poderia pegar e limpar isso aqui, e jogar isso aqui no lixo, mas eu não posso porque eu tô ocupado agora, as minhas mãos estão cheias. Eu tô aqui com essa caixa pesada na mão, então eu queria, mas eu não posso fazer. Aí eu vou e não faço. A minha consciência pediu para eu fazer, mas eu dou a desculpa para mim mesmo e digo assim: olha, eu não vou fazer porque eu não posso fazer. Eu não tenho escolha porque eu estou com as mãos ocupadas. Mas pensa no raciocínio aqui comigo. Isso foi uma escolha. Porque eu poderia deixar a caixa no chão, poderia pegar aquela lata e jogar no lixo, depois tomar a caixa de volta e continuar o meu caminho? Eu poderia fazer isso, sim ou não? Poderia. Eu poderia ter feito uma outra escolha. Mas é confortável dizer assim, ó: ah, eu fiz isso porque eu não tinha o que fazer. Eu não tinha a escolha. Não, você tinha a escolha e você decidiu isso. Você tem que assumir a responsabilidade por isso. Você não fez porque você não teve escolha. Você não fez porque você não quis fazer. Outra frase para você anotar aí, ó. Troque o eu não consigo pelo eu não quero. É mais fácil. A pessoa ela fala assim: poxa, eu tô acima do peso. Por que você está acima do peso? Por que você está 5 anos acima do peso? Por que você está 10 anos acima do peso? Aí alguém diz:
É que o meu metabolismo é complicado. É porque eu tenho um problema na tireoide. É porque aqui em casa ninguém me apoia. É porque toda vez que eu tento começar a fazer um desafio, uma dieta, alguma coisa, ninguém me dá apoio moral aqui na minha casa. É porque eu tenho esse probleminha aqui de saúde, é porque eu tenho essa situação. Percebe? Sempre vão existir várias desculpas, mas todas elas são escolhas que você está fazendo. Agora, olha só. Eu não. A ideia desse princípio de protagonismo não é cagar regra para você. Porque se alguém diz assim, ó, você tá acima do peso? Tô. E eu falo assim, ó, por quê? Aí a pessoa fala assim, ó, porque eu quero. Tô bem assim, não tô interessado em emagrecer, gosto de tomar minha cerveja, comer meu hambúrguer, meu churrasco e comer do jeito que eu como, e não tô nem um pouco interessado em mudar nada na minha rotina. É assim que eu quero continuar. Essa pessoa é vítima ou protagonista? Protagonista. Porque ela não está culpando ninguém. Ela não está terceirizando para ninguém. Ela está assumindo a responsabilidade de ser gorda. Tá entendendo? Essa pessoa é protagonista. A pessoa está desempregada. Por que você está desempregado? Eu falo assim, ó, tô desempregado, para falar a verdade, eu tô desempregado porque eu quero. Tô a fim de ficar em casa, tô a fim de descansar um pouco, não tô a fim de arrumar um emprego agora, tô dando uma estudada, não quero trabalhar agora não, é por isso que eu tô desempregado. Protagonista. Agora a pessoa diz assim, é porque não tem oportunidade de emprego no Brasil, é porque as empresas estão complicadas, é porque terceirizou, condicionou o progresso, a realização, a felicidade para o outro. Ou seja, você não é mestre do seu destino, depende de uma outra pessoa, depende de outro alguém. O protagonista sempre tem uma escolha, sempre tem algo que você pode fazer. Uma vez eu conversei com uma pessoa, né, estava fazendo um processo individual, e a pessoa estava numa situação muito complicada. E aí, precisando fazer dinheiro urgente, né? E aí eu falei para a pessoa assim, quer resolver esse problema de grana? Quero. Quer mesmo? Quero. Cara, então por que você não começa a fazer uma atividade empreendedora para levantar uma renda extra e suprir aí essas pendências financeiras? Ah, como assim? Cara, vai vender alguma coisa. Vai vender alguma coisa. Compra alguma coisa e vende. Faz um geladinho gourmet e vai vender na praia. Ou compra a trufa. Eu já fiz isso na minha juventude, eu já fiz isso na minha adolescência. Comprava a trufa pronta na casa de doce. Na época, nem lembro, agora 30 centavos. Vendia por mais de 100%, 300% de lucro em cima. Vendia R$ 2, pagava 30 centavos, vendia R$ 2. Ia no parque lá em São Paulo, Vila Lobos. Ia no parque sábado e domingo, que o parque tá lotado. E aí ia lá e vendia trufa. Na época a gente fazia para ajudar num projeto lá da igreja. E ajudar umas pessoas que não tinham dinheiro, tinham uns projetos lá. E a gente fazia dinheiro para poder levantar fundo para nossa causa. Aí eu falei, ó, tem galera fazendo isso, mostrei um vídeo de um pessoal fazendo. Aí a pessoa fala assim, não, mas aí é complicado. Mas aí não dá, porque é que eu sou tão tímido. Mas é que é complicado, eu também não. Sabe o que que é? Aí começou a aparecer um monte de problema do porquê que não podia ficar muito tempo no sol, do porquê que não podia andar muito, do porquê que era muito difícil para abordar as pessoas, e porque alguém já tinha tentado fazer e viu que não dava muito resultado e porque era difícil. E aí uma série de terceirizações e de desculpas para não fazer. É porque eu tenho um nível superior também, e aí é muito constrangedor, né? Ter que ir vender alguma coisa. Olha só a inteligência emocional aí de novo, né? A falta de inteligência emocional como leva as pessoas para um processo de autossabotagem. Aí terceirizou de novo. Mas isso é uma escolha. Sempre tem uma escolha. Só para fechar essa parte do princípio da escolha, tem uma historinha que é o seguinte: o cara estava em cima do muro. Tinha um cara que estava em cima do muro. E aí, de um lado do muro tinha os anjos de Deus. Desse outro lado do muro tinha o Satanás e os demônios. Desse lado, Deus e os anjos.
desse lado Satanás e os demônios. E o cara em cima do muro, no meio aqui, ó, se equilibrando ali em cima do muro. Do lado dos demônios, os demônios não estavam nem aí para ele. Do lado dos anjos, os anjos olhavam para ele e falavam assim, ó, vem pro lado de cá, pula, pula daí, sai daí, vem para cá, vem pro nosso lado, vem pro lado de Deus. Aí ele olhava pro lado dos demônios, os demônios olhavam para ele com olhar de deboche, não estava nem aí para ele, não falava um A para ele, nada. Olhava para o lado dos anjos, os anjos, sai daí, menino, vem para cá, sai do muro, pula, vem para o nosso lado. Olhava de novo para o lado do muro dos demônios e os demônios não estavam nem aí para ele. Falava nada, não tentava convencer ele de nada. Aí ele ficou intrigado, e as pessoas ficam intrigadas, né, quando a gente desdenha dele. Ser humano é assim. Ser humano se interessa quando ele é desdenhado ali. Aí olhou pro diabo, pros demônios e falou assim, deixa eu perguntar uma coisa, vocês não querem que eu vou pular de vocês, não? Que os anjos estão aqui insistindo comigo, me convencendo aqui para eu ir pro lado deles, mas vocês parece que não estão interessados, vocês não me chamam, vocês não querem me convencer, me persuadir. Por que vocês não me chamam para ir pro lado de vocês? Aí o diabo olhou para ele e falou assim, ô inocente, deixa eu te falar uma coisa. O muro é meu. Entendeu? O muro é meu. Ou seja, já entendeu, né? Ele já tinha tomado uma decisão. Ele já estava do lado do diabo. Ou seja, sempre existe uma escolha. Quando ele decidiu ficar no muro e não ir para o lado de Deus, ele já tinha decidido ficar do lado do diabo, porque o muro é do diabo. Você sempre está fazendo uma escolha. Pergunta para você refletir. Qual que é a escolha que você está fazendo hoje na sua vida, fingindo que não está escolhendo nada? Sabe quando você decide? Sabe quando você não decide fazer uma dieta? Ah, eu não decidi começar uma dieta ainda. Eu não decidi ainda. Já decidiu, então o quê? O que você já decidiu, então? Eu não decidi ainda começar uma dieta. Opa, então tem alguma coisa que você já decidiu. O que é que você já decidiu? Já decidiu continuar se alimentando mal, continuar acima do peso, continuar ofegante, continuar não entrando na roupa que você gostaria, continuar minando os seus dias, continuar diminuindo a sua vitalidade. Ah, eu não decidi ainda começar esse curso. Ah, eu não decidi ainda começar essa nova faculdade. Ah, não decidi ainda que eu vou começar esse projeto aqui dessa empresa. Ah, eu não decidi ainda eu não decidi, eu tô quase decidindo, mas não decidi ainda que eu vou começar esse negócio. Não decidiu ainda? Então você já tomou uma decisão. Qual que é a decisão que você já tomou? A decisão de continuar pobre? A decisão de continuar no emprego que você não gosta? A decisão de continuar talvez aí estagnado, sem realizar seus projetos de vida, seus sonhos? Ah, eu tô querendo dar um passo a mais nesse relacionamento, mas eu não decidi ainda. Ah, então você já tomou uma decisão. Já tomou a decisão de deixar isso à deriva, já tomou a decisão de deixar isso na mão de uma outra pessoa. Todas as vezes que você acha que não decidiu ainda, você já tomou uma decisão. Para refletir aí, quais são as decisões inconscientes? Lembra? É por isso que é protagonismo e autorresponsabilidade. Por isso que você é 100% responsável. Porque é pelas ações conscientes ou inconscientes. Anota mais uma coisa aí, ó. Deus não está no controle de tudo. Essa aqui é para deixar todo mundo de cabelo em pé. Toda vez que eu faço essa afirmação, principalmente quem é crente já fica todo... Eita, como assim, Lucas? Agora você falou uma heresia. Então deixa eu falar de novo. Deus não está no controle de tudo. Aí você fala, como assim? Ué, se Deus estivesse no controle de tudo, tua vida estava exatamente do jeito que está agora, sim ou não? É fácil de entender.
É muito fácil desconstruir a ideia de que Deus está no controle de tudo. É só olhar para a tua vida. Se Deus estivesse no controle da tua vida estava top. Tua vida estava como? 100%. Lembra lá da roda da vida? Sua vida estava lá 10, ó, em todos os pilares. A sua vida está 10 lá em todos os pilares? Não, nem a minha. Por que não? Porque Deus não está no controle de tudo. A vida é responsabilidade nossa, não é responsabilidade de Deus. Porque Deus deu livre-arbítrio. E para que Deus dê o livre-arbítrio, que é o quê? Para que Deus te dê a liberdade de escolha, Deus tem que fazer o seguinte: Deus tem que abrir mão de controlar a sua vida. Ou ele controla a tua vida, ou ele te dá poder de escolha. Como Deus escolheu te dar o livre-arbítrio, ele teve que abrir mão do controle da tua vida. A sua vida é responsabilidade sua. Desde Adão e Eva, sempre existiu o princípio da escolha. Inclusive, quem conhece a oração do Pai Nosso aí? Levanta a mãozinha aí. Conhece a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso diz assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quem ensinou a orar assim? Jesus. Olha o que Jesus ensinou a orar. Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o Filho de Deus tem que orar para pedir que a vontade de Deus seja feita, é porque a vontade de Deus não é feita na terra. Eu tenho que pedir para que ela seja feita. E eu tenho que me alinhar com essa vontade para que ela seja feita. Se Jesus ensinou para pedir que a vontade dele seja feita, é porque a vontade de Deus não é feita na terra. Senão não existiria fome, senão não existiriam tantas guerras, tanta miséria, tanta injustiça, tanta catástrofe, tanta calamidade. Tudo que a gente vê de errado não é na conta de Deus, não. Esse é o curso da consequência da humanidade, das escolhas da humanidade. Nós somos responsáveis por tudo isso. Mas trazendo isso para a sua vida pessoal, você precisa entender, Deus não está no controle de tudo. Eu estou no comando da minha vida. Deus está no comando, mas peraí, Deus está no controle, mas eu estou no comando do barco da minha vida. Tem uma frase de Confúcio que diz assim, ó: você não pode mudar a força do vento e nem a direção do vento, mas você pode ajustar as velas. Esse é um outro conceito aqui de autorresponsabilidade. Você não controla tudo. Tem coisa que, de fato, você deve entregar para Deus. Porque tem coisa que você não controla. Você não controla, por exemplo, ó, a Ana tá voltando para casa aí, ó. Ela controla o motorista que tá dirigindo o ônibus? Ou a van aí, não sei. Não, ela não controla. E aí, para esses casos, ela precisa entregar para Deus. Deus, abençoe esse motorista, abençoe esse caminho, abençoe essa viagem. Deus nos protege, nos guarde e nos livre. Porque ela não tem controle sobre isso. Se o motorista for um irresponsável, tá todo mundo ferrado. Tem coisa que a gente não controla. Mas posso te falar uma coisa? Sabe o que a Ana controla? A Ana controla estabelecer um prazo para a vida dela e decidir por quanto tempo mais ela vai deixar que alguém guie o destino da casa dela até o trabalho e do trabalho até a casa. Ela pode tomar essa decisão. Ela pode tomar a decisão e falar assim, quer saber de uma? Eu não vou mais de busão. Eu vou dar um prazo para isso. Eu vou estabelecer uma meta. E a partir de tal data e de tal mês, quem vai fazer esse percurso vai ser eu mesmo com a mão no volante. Ela pode tomar essa decisão, sim ou não? Entende? Então ela não está no controle de tudo, mas ela está no comando do barco da própria vida. Ela não comanda quanto que o chefe vai pagar de salário. Ela não tem controle sobre isso. Mas ela comanda fazer um bom trabalho. Ela comanda apresentar resultado. Ela comanda apresentar uma contraproposta para a empresa. E na pior das hipóteses, se ela percebe que naquele lugar, naquele ambiente, ela não é reconhecida e já atingiu um teto, onde ela percebe que não vai mais passar daquele lugar, ela comanda, quer saber de uma, eu vou buscar algo melhor para mim. Ou eu vou abrir um próprio negócio.
eu vou atrás de prosperar mais, de produzir mais, de gerar mais resultado e de ser mais reconhecido pelos meus esforços. Entende? Você não controla tudo, mas você está no comando do barco. Você não controla a força do vento. Você não controla a corrente das águas e das marés. Mas você comanda o leme do barco da sua vida. Você está no comando do leme do barco ou está deixando o leme do barco na mão de outra pessoa? Tem gente que colocou o leme do barco na mão do marido. Aí você fala, Lucas, mas é uma parceria. É uma parceria no que diz respeito ao casamento, mas não no que diz respeito à sua própria vida. Teu marido não vai falar pra você, ó, vai, e aí? Vai treinar? Ele não vai forçar você a treinar, entrar numa academia, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação. Tua vida é responsabilidade sua. Segundo princípio, a vida é merecimento. A vida é mérito. Merecimento, mérito seu. E isso é muito duro também de entender. Peraí, Lucas, como assim merecimento? Se você está entendendo aqui o conceito de protagonismo, essa ficha já caiu. Merecimento é a vida que eu mereço, é a vida que eu fiz por merecer, por mais doloroso que seja. É a vida que eu fiz por merecer. Ah, não, Lucas, mas isso aqui eu não mereço. Merece. Por ação ou por inação, merece. E agora que você está entendendo sobre esse tema, né, inteligência emocional, e na nossa aula magna, quem participou, lembra que eu disse que 87% da realização humana está ligada a competências emocionais. E aí você tem lá uma lista de competências emocionais pessoais e uma lista de competências emocionais sociais. Desenvolver essas competências e essas habilidades é uma responsabilidade minha. E os resultados que eu vou colher na minha vida é fruto dessa minha competência na vida. É uma competência na vida. E no final, é a vida que eu fiz por merecer. Nada é aleatório, nada é do nada, nada é por acaso. A vida é merecimento. Terceiro princípio, você está colhendo o que plantou. Esse é um outro princípio fortíssimo aqui do protagonismo e da autorresponsabilidade. Você está colhendo o que plantou. E aí, essa aqui é muito polêmica, tá? Porque eu vou ressignificar na sua cabeça agora a ideia de semeadura e colheita. Porque sempre alguém diz, peraí, Lucas, mas tem coisa que eu não plantei, não. Isso aqui eu não plantei, não. Tem coisa que é verdade, eu sei que eu plantei, mas tem coisa que eu não plantei, não. Plantou sim. Sabe por quê? É que você acha que não plantou, porque você entende o conceito de semeadura e colheita errado. Você quer ver, ó? Como é que é a semeadura e colheita? Se você planta uma semente, você vai colher o quê? Você vai colher o fruto daquela semente, correto? É assim ou não? Na mesma medida que você planta, é a mesma medida que você colhe, sim ou não? Joinha aí, faz aí joinha, sim ou não? Sim ou não? Não! Quem falou isso enganou você, não é assim que funciona. Na mesma medida que eu planto, é a mesma medida que eu colho. Mentira! Sabe quem foi que ensinou sobre o conceito de semeadura e colheita? Foi Jesus. Jesus ensinou isso quando ele falou sobre a parábola do semeador. E aí Jesus ensinou o seguinte: o semeador saiu a semear. Uma semente caiu em terra seca. Ou seja, ele plantou e não colheu nada. A segunda semente caiu em terra de pedregulho. Na segunda vez, ele também plantou e não colheu nada. A outra caiu em terra seca. E aí uma semente caiu em terra boa. Ou seja, primeiro princípio aí da semeadura e colheita. Você não colhe de primeira, você tem que insistir na semeadura, porque nem sempre a semente cai em terra fértil, então você tem que insistir na semeadura. E segundo, Jesus termina dizendo assim, ó, e a semente que caiu em terra boa germinou e deu fruto a 10, a 60, não, perdão, a 30, a 60 e a 100 por um. Uma semente produziu 30 vezes mais, outra
60 vezes mais. E uma outra 100 vezes mais. A semente produz a 30, 60 e a 100 por um. Ou seja, você não colhe na mesma medida que você plantou. Você colhe a 30, 60 ou 100 vezes mais do que o que você plantou. É assim que funciona a semeadura e colheita. E é por isso que às vezes a pessoa acha que não está. Ela está colhendo e fala: peraí, mas eu não plantei isso. Plantou sim, é que a semeadura ela vem o dobro, ela vem o triplo, ela vem às vezes 100 vezes mais do que aquela sementinha que você plantou. A gente sabe isso através dos ditados populares, né? Quem já ouviu essa, né? Planta vento, colhe tempestade. Você não colhe vento. Planta vento, colhe tempestade. E se você plantar mentira? Você colhe o quê? Mentira? Planta mentira, colhe barraco, colhe briga, colhe confusão. Planta traição, colhe vingança. Planta briga, colhe tragédia. A colheita é sempre maior do que a semeadura. E por isso que às vezes a pessoa não identifica ali o que ela está colhendo ali na vida dela. Você está colhendo o que você plantou, seja para o bem ou para o mal. Assumir isso é protagonismo e autorresponsabilidade. Quarto princípio, anota. Se você quer mudanças, qualquer área da vida, se você quer mudança em qualquer área da vida, olhe para as áreas que você quer mudança. Se você quer mudança, você deve mudar a si mesmo primeiro. A primeira mudança é em si mesmo. Isso é protagonismo e isso é autorresponsabilidade. Tem uma música do Michael Jackson, né, que eu gosto, que ele diz assim, ó, quer mudar o mundo, mude o homem no espelho. Quer mudar o marido? Muda você primeiro. Quer mudar alguma coisa no seu trabalho? Muda a tua atitude primeiro. Quer mudar alguma coisa nos seus negócios? Muda a sua atitude primeiro. Você tem uma equipe, funcionários, colaboradores, quer mudar alguma coisa? Muda uma atitude sua primeiro. Sempre em mim primeiro. Muda algo em você primeiro. E aí, partindo disso para a mudança, já caminhando para o final da aula, tem uma tarefa que são as 6 leis para você conquistar isso, para você assumir isso na sua vida. Para você assumir esse traço de caráter, que é esse protagonismo pessoal e autorresponsabilidade. E as 6 leis são, eu vou mandar isso aqui no grupo em PDF para vocês, tá? Então, se não der tempo de anotar agora, fica tranquilo que eu vou mandar em PDF para vocês. As 6 leis são o seguinte: se for criticar as pessoas, cale-se. Percebeu que vai criticar? Cale-se. Já ouviu a história de crítica construtiva? Papo furado, não existe crítica construtiva. Você, quando recebe uma crítica, deve ter a competência emocional de sempre pegar o feedback e transformar a crítica em algo construtivo, quando é você que está recebendo a crítica. Porque sempre vão ter pessoas dispostas a nos criticar. Então, quando eu estou recebendo a crítica, eu transformo ela em construtiva. Isso é uma competência emocional que eu devo adquirir. Então, eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Então, eu ressignifico a crítica, transformo ela em feedback e retenho o que é bom. O que eu posso fazer para melhorar a partir dessa crítica? Eu faço isso. Agora, partir de mim, não. Não deve partir de mim. Se for criticar, cale-se. 2. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Todas as vezes que você se pegar tentado a reclamar de alguma circunstância, alguma área, ou de alguém, ou de alguma situação, da empresa, do trabalho, da igreja, qual que é a sugestão para melhorar isso aí? É só reclamação? Qual que é a sugestão? Tá, você quer reclamar disso, mas você já tem a sugestão para melhorar? Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. 3. Se for buscar culpados, busque a solução. Para de buscar culpados. Para de culpar as pessoas. Para de culpar o chefe, o governo, o marido, a esposa, os filhos, quem quer que seja. Busque a solução. Qual que é a solução? Para de perder tempo buscando culpado. Tá bom, tem um culpado? Ok.
O culpado já tá lá acusado, já tá lá, já com a sentença dele lá, ele já vai colher o que ele plantou. Ele já tá com a sentença dele determinada já, ele já é culpado. Para de buscar o culpado já foi sentenciado. Qual que é a solução? Busque a solução. Quarto, se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Todas as vezes que você se perceber, se pegar com o vitimismo, o linguajar das vítimas, o mimimi, todas as vezes que você se pegar numa postura de coitadinho, coitadinha, é porque comigo é assim. Lucas, sabe o que é? Porque você... Não, Lucas, você tá falando aí, mas se você conhecesse a minha história, você ia entender. Eu não te contei ainda o meu caso. É porque lá em casa, se eu te contar, se você conhecesse a minha família, ei, tá por fora, você não sabe de nada, tá por fora. Isso é o vitimismo. Deixa eu te falar, essa é a sua história. A sua história não é igual à minha, a minha não é igual à sua. Pode ser que a sua seja mais difícil que a minha, pode ser que a minha seja mais difícil que a sua. Só tem um fato aí dentro disso tudo. Essa é a sua história, essa é a minha história. E aí, vai resolver ou vai chorar? É a sua história, você vai ter que resolver ela. A vítima não vence. Anota essa palavra aí. As vítimas não vencem. As vítimas morrem. Sabe um filme, uma novela? Tem o protagonista, tem o algoz, que é o vilão, tem os coadjuvantes, tem os figurantes e tem a vítima. Quem que é você qual que é o seu papel no roteiro da vida? Você é o protagonista ou é a vítima? A vítima vence. A vítima morre, o protagonista vence. O protagonista, ele tem ali altos e baixos, mas o protagonista vence. Todas as vezes que você se pegar com uma postura vitimista diante da vida, assuma um papel de vencedor. Você tem um comando. 5. Se for justificar os seus erros, aprenda com eles. Para de justificar os erros. Estava conversando com uma pessoa esses dias. E aí você percebe no linguajar da pessoa a deficiência de caráter. Porque é vítima. E aí, não vai dar para fazer por quê? Sabe o que é? É porque tem o trabalho assim da faculdade. E aí, meu amigo, mas a gente combinou há 2 meses. Agora você vem falar desse trabalho da faculdade, a gente já marcou há 2 meses. Então, mas é porque agora? Não, é porque o trabalho da faculdade, olha só, tá justificando. Tá justificando. Sabe qual que é a postura do protagonista? É falar assim, ó. Então, é o seguinte, é verdade. Mas eu decidi que eu não vou. Eu sei que a gente marcou, mas eu estou decidindo não ir por conta disso e disso e disso. E é o seguinte, é porque eu quero fazer assim. E eu não quero fazer desse outro jeito. É por isso que eu não vou. Aí eu falo assim, agora eu te respeito. Esse é o protagonista. Assume, mata no peito. É por causa disso. É que teve um imprevisto. Aí que acontece. Vitimeza, entende? É a vítima. O problema só sai da sua vida quando você prova que aprendeu com ele. Se for justificar os seus erros, aprenda com eles. Assume. Fala assim, ó. Olha, desculpa, é verdade, eu errei. Eu errei, eu falhei. Eu pisei na bola. Realmente, me desculpa por ter agido dessa maneira. Desculpa por ter feito isso. Olha, realmente eu vacilei. Assume. Porque quando você reconhece, quando você assume, você evolui, você aprendeu. Pronto, agora você vai para um outro nível. Agora a pessoa, ela não consegue assumir. Tem que ter uma historinha, uma justificativa. Já viu isso em entrevista de emprego? Alguém aqui já deve ter participado de uma experiência assim. Eu já fiz muito processo de recrutamento e seleção, né? De pessoas em empresas trabalhando com treinamento. E aí eu pergunto assim para a pessoa: por que você saiu da outra empresa? O que ela fala? O que a maioria das pessoas falam? Elas assumem? Elas batem no peito? O que elas fazem? Culpam a empresa. A empresa não pagava. É que a empresa não me reconhecia. É que a empresa. Sabe o que é? Eu decidi sair de lá porque eu sofri um assédio.
É porque tinha uma fraude na operação. É porque a empresa é a vilã. Aí o entrevistador tá olhando, ixi, esse aqui é problema, tchau. Porque ele não tá assumindo uma postura protagonista. Agora, se o protagonista ele chega assim, ó, por que você saiu da empresa? A última empresa que você trabalhou, por que você saiu de lá? Aí a pessoa protagonista, ela fala assim, ó, olha, realmente eu fui demitido. Eu fui demitido porque eu, de fato, não consegui entregar as metas. Eu não correspondi às expectativas daquela empresa. Eu não tive a competência naquele momento para atingir as expectativas da empresa e eu acabei sendo cortado por conta disso. Mas isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi com isso, eu entendi que eu precisava me desenvolver, treinar, busquei mais qualificação e capacitação e estou aqui mais uma vez para tentar uma outra oportunidade. O entrevistador ouvindo essa conversa, como que ele vê essa pessoa agora? Ele olha para essa pessoa de uma outra maneira, ele fala assim, ó, é todo mundo mentiroso, achei um honesto. Para todo mundo, a empresa é sempre a vilã. Achei um honesto que assumiu a responsabilidade. E às vezes, por mais que a empresa tenha feito coisa errada mesmo, por mais que a empresa tenha pisado na bola mesmo, o protagonista assume, não terceiriza. Por quê? Ninguém forçou ele a ficar lá. Então, se ele saiu, é porque ele tomou uma decisão. E essa foi a escolha dele. Sexto, se for julgar alguém, julgue a atitude e não a pessoa. A sexta lei é essa. Quando você for julgar alguém, não julga ela, não julga a identidade dela, não julga a pessoa dela, julga a atitude dela. E assim você vai separar ela da atitude dela. Porque às vezes alguém que você ama muito está tendo uma atitude errada, uma atitude totalmente reprovável. Só que ela não é essa atitude. Ela é um montão de outras coisas boas. Só que quando você não tem inteligência emocional e autorresponsabilidade, você joga fora tudo de bom que uma pessoa fez a vida inteira por conta de uma atitude errada que ela teve. Aí você leva pro coração e julga a pessoa baseada numa atitude. Não faça isso. Autorresponsabilidade e protagonismo tem a ver com essas 6 leis. Tarefa, eu vou mandar essas 6 leis para vocês. Vou mandar um termo de compromisso para você imprimir, ler as 6 leis, decorar as 6 leis, verbalizar as 6 leis, até colar no teu guarda-roupa assim para você ler todo dia. E vou mandar o PDF do livro para você digerir mais esse assunto, que é um assunto muito profundo e tem muito mais coisa para falar, só que aqui a nossa live é curta, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido pelo menos introduzir você nesse tema de protagonismo e autorresponsabilidade. Tá bom? Campeões, muito obrigado pela presença. Mesmo no feriado, vocês estão aqui comigo. Obrigado pela presença, pela sua companhia aqui. Espero ter agregado alguma coisa de valor aí para a vida de vocês, tá bom? Nós estamos juntos semana que vem. Semana que vem a gente volta aí para os nossos encontros presenciais, tá bom? Façam uma excelente noite. Beijo. Fiquem com Deus. Forte abraço.